Reconhecer a terra como solo fértil para desabrochar das singularidades. Perceber o sistema como uma grande máquina agrícola disseminadora de agrotóxico e desmatamento de subjetividades. Agir na manutenção desse planeta, no intuito de fortalecer o solo em que as espontaneidades foram enterradas, pois não sabiam que eram sementes. A talvez eterna busca por nutrientes que permitam a recriação e recriação dos grãos eus. Florir como resistência. O processo de germinar suas identidades. A troca de pólen-experiência como técnica de fortalecimento e autorreconhecimento, reverberando dentro e fora de cada um ser flora que ousa surgir da terra. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas em nossos corações. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o poder às estrelas. Larissa Hollywood. Iris Marvel. E Conceitinho. Pode vir, claro que pode, decolando na velocidade da luz. Renda-se agora e prepare-se para hablar. E falando em hablar, vamos começar falando da instituição que fez tudo isso acontecer? Vamos, amiga. Ai, você vai falar? Eu vou falar, a gente fala junta ou a gente deixa para um novo momento? Não, fala você. Tá bom. Eu vou deixar pra você. Nós gostaríamos de agradecer ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e Secretaria de Economia Criativa do Distrito Federal, que promoveu o financiamento desse projeto maravilhoso e estão tendo a honra de ter esse prestígio da nossa presença, não é mesmo? É mesmo, e o Sesc DF também, que é mais do que apoiador nesse projeto. Sesc, um grande beijo, a gente já tatuou aqui você no nosso coração. E agora vamos falar de alguém que eu não vi há muito tempo, mas eu via movimentando essa cidade, o Brasil, o mundo e as 7 galáxias. Você sabe de quem eu tô falando? Sabe de quem tô falando? Ele, ó, que tem 45 aninhos, com carinha de 17, nasceu em Brasília. Ateu não praticante, anarcodissidente de gênero, psicólogo clínico, investigador, esquizoanalista, mestre em psicologia do desenvolvimento humano pela Universidade de Brasília. Em constante flerte com linguagens teatrais e de produção escrita também, bebê. Organizador do grupo terapêutico Transcentrado Molotov. Ele é pesquisador dos processos de subjetividade e contra-hegemonia, of course. E também pesquisador de infâncias e transgeneridade e autonomeado, com vocês, Ernesto Nunes. Vem pra cá, Ernesto. Tudo bom? Prazer. Oi, bebê. Welcome to my life. Ele que era pra ter vindo na primeira temporada, não deu, não foi? Não aconteceu. Teve um probleminha de saúde. Sim. E agora voltou com tudo, recuperadíssimo. Sim. Tava vindo de avião, acabou a gasolina, ele voltou, Foi. estacionou e veio esse Chegou ano. aqui e finalmente eu conheci, porque as bonitas já conhecem, né? Mentira! Não. Passada que você não conhecia? Não, tive o prazer hoje. Ai, agora. que honra, serão melhores Que amigos. honra. Certeza. Amei. Quero saber mais. Fiquei super curiosa já com várias coisas. Então já chega na metralhadora. Eu quero entender uma coisa. Por que você se diz assim, como, da onde você é muito poeta, né? Já percebi assim que eu achei maravilhoso a sua forma como você se autodenomina, fala de você. E fiquei curiosa com esse ateu não praticante. Ateu não praticante? É uma coisa que acredita, não acredita, fica no meio do caminho. Por onde vai? Nossa, se eu soubesse que iam perguntar sobre a bio, eu ia me ensaiar. Não, a gente gosta do que não é ensaiada, do que vem na hora, vem do coração. Acho que ateu não praticante vem mais como uma provocação política, assim, né? De possibilidade de ser, assim, né? Acho que menos... Acho que não tem uma... Menos literal mesmo. É, né? não tem uma religiosidade, não tem uma prática religiosa Massa. específica, mas acredito Permeia por várias... todas as possibilidades. Assim. Então, acho que é mais uma provocação mesmo. Que a gente gosta.
como que é ser pesquisador de tantos temas, assim, atravessadores e arrebatadores? Como que você permeia, investiga, quais caminhos que vem? Acho que tem um lugar da psicologia que é muito caro para mim, e é uma frase que faz muito sentido nessa pergunta, que é: quem só de psicologia sabe, nem de psicologia sabe. Porque acho que para pensar sobre a subjetividade humana, para pensar os processos de atravessamento dos sujeitos, a psicologia não dá conta só. Então acho muito difícil ser um psicólogo clínico, um psicólogo que se compromete com os processos de subjetividade sem se contaminar pelo mundo, sem se contaminar por pesquisa. E aí, quando eu falo de pesquisador, tem os caminhos dentro da academia, claro, mas tem os caminhos que são a despeito da academia, né? O próprio grupo Molotov foi quando, né, a gente já se conhece há um tempo, né, Petra? Mas no Molotov, acho que esse grupo foi um grande processo investigativo, assim, né? Foi desse grupo que surgiu, inclusive, um desejo de pesquisar mais sobre nomes, nomeação, nome de pessoas trans, essa qualidade e essa potência que os nomes traduzem nos processos de produção de subjetividade humana mesmo. Com certeza, que se representa, né? Sim, então acho que é um pouco isso. Assim. Eu acho que tem uma coisa da infância para mim. Ficou aí no finalzinho essa coisa da infância, mas o trabalho com criança, que tem mais de 21 anos, ele me atravessa muito. E eu acho que as crianças são as maiores pesquisadoras. Eu acho que não tem como trabalhar com crianças sem ser um pesquisador do mundo, assim, dos insetos, dos bichos, do que é isso. Eles querem saber, né? Às vezes isso vai crescendo, vai perdendo essa... Não é perdendo a vontade, vai perdendo o tempo, vai achando que tudo é uma correria louca. E criança não, é assim, por que é isso aqui? O que é isso aqui? E olha, investiga, sem ter exatamente isso. Não estou investigando, não estou pesquisando, eu estou sendo, né? Estou existindo. Sim. E querendo explorar, eu acho. Sim. Não, eu cheguei ontem do Podbi, eu passei na casa da minha mãe e tava meus 3 sobrinhos de 2 anos, 4 anos e 5 anos. E aí eu tinha tirado a wig, mas estava com a make. E aí eu abri e eu ouvi uma coisa que eu nunca teria imaginado que elas teriam falado, que foi a Manu, que tem 4 anos, ela olhou e falou assim: você tá igual a mamãe. A uma mãe? A mamãe, A minha irmã. Eu falei, porque a gente parece porque eu tô feminina, tá tudo perfeito. Então tu gostou, cara. Eu achei tudo. Mas ao mesmo tempo de me sentir atravessadíssima. Eu não imaginava que ela tava me vendo tanto. Então existe um olhar puro, mas um olhar extremamente profundo. Não, e ainda mais a mamãe, né? Tipo assim, não é qualquer pessoa que estava aparecendo. Mas ficou observando, né? Não. Assim. Então é uma camada... A Tita Maravilha, você conhece a Tita Maravilha? Perfeita, salve. Saudades eternas. Beijos, Tita. Minha irmã. A gente, na Rainha Zabado, tinha a música A Lenda da Garota Pau Brasil. E o refrão, que é pau, perereca de rabinho. Pau, perereca de rabinho. Pau, perereca de rabinho. Pau, perereca de rabinho. Perereca de rabinho. Da onde que isso veio? E aí, a gente sabia, né, do processo, conversando. Gente, é assim, tava a prima da irmã da Tita tomando banho com o primo. E aí eles estavam lá tomando banho, a mãe dando banho nas crianças. Aí ela, olha, ele tem uma perereca de rabinho. Gente, é a coisa mais genial. É tipo assim, uma perereca de rabinho, sacou? E, cara, é muito incrível mesmo o poder, a acessibilidade, as cocriações que as crianças trazem, né? Ai, fico assim... E aí você se considera uma eterna criança? Você, de alguma forma, traz essa infância pro Ernesto de hoje? De que forma? Acho que sim. Acho que tem... Eu não sei se uma eterna criança... Acho que esse termo já tem uma carga, né, eu acho. Verdade. Não sei se uma problema, mas eu sinto, não sei dizer exatamente, mas eu sinto já uma carga. Mas eu trago, assim, acho muito difícil trabalhar com criança numa perspectiva decolonial ou insurgente e não pensar que a infância tem essa capacidade absolutamente transgressora, né? De inventar outros nomes, por exemplo, a perereca de rabinho, de inventar outros possíveis, de inventar outros universos, né? Tipo, tudo que existe hoje foi inventado, alguém nomeou. Se as crianças chegam absolutamente novas nesse mundo e pensam, bom, o que é isso? Eu vou inventar um nome para isso que eu ainda não sei. Isso é muito potente, assim. Eu acho que a gente, enquanto psicólogo, eu acho isso extremamente potente. É muito comum
que as pessoas, quando sabem que eu ou atendo criança, ou trabalho com criança, falam: ai, que fofo, ai, que coisa mais sensível. Para mim é uma coisa muito doida, porque a infância é uma das coisas mais revolucionárias, rebeldes, insurgentes que existe, assim. Então, eu não consigo Isso pensar... de forma espontânea, livre, né? Tipo assim. Por ser, assim. Por ser. Então, acho que isso aparece na minha clínica, aparece no meu cotidiano, aparece na minha vida de uma forma geral, assim. A festa de celebração da sua nova etapa de vida na Escola da Árvore tem tudo a ver com isso? Conta um pouco pra gente desse pertencimento, desse momento. Nossa, dramático. Pera. Pronto. Quando eu cheguei na Escola da Árvore, eu já trabalhava com criança, já tinha trabalhado em outras escolas, né, Vivendo e Aprendendo. Já tinha trabalhado na vara da infância, enfim. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no início do processo de transição, bem doido da cabeça, bem cagado da cabeça. E comecei a trabalhar lá, e lá eu fiz a transição social, assim, né, de anunciar meu nome, e junto com as crianças em sala de aula. Então isso foi muito incrível, assim, tem muitas histórias, a ideia inclusive era escrever um pouco sobre elas, e uma das histórias que é muito bonita, assim, né, as crianças são muito sábias, teve no final de um turno, as crianças iam embora, né, para suas casas, os pais demoravam mais e ficavam numa sala, assim, brincando com os Legos, e aí esse dia ficou só um menino. E ele ficou tentando montar lá o Lego um tempão. Aí ele virou pra mim, ele sabia da transição, ele falou: é Ernesto seu nome agora, né? Eu falei: é. Aí ele: antes não era, né? Eu falei: não. Aí ele: Aí continuou lá em silêncio, eu esperando o que ia vir, né? Aí ele falou: igual eu. Aí eu falei: nossa. Igual eu o quê, né? Pronto, o que vem aí? Ele: igual eu. Antes eu não conseguia montar esse Lego, agora eu consigo. Então, olha a poesia disso, né? Como consegue traduzir um processo de transição que é super complexo para um exercício prático de vida, assim, né? Eu preciso construir uma subjetividade minha, ele entendeu que eu construí essa subjetividade, assim como ele se esforça ali na construção daquele Lego, que pode ter qualquer forma, né? A princípio, né? Se não for esses Legos que vêm prontinhos. Eu vi inclusive agora um Lego dos lugares de Brasília, assim, né? Lego agora é um artigo. Mas, assim, a princípio, na minha época, né? Quase 46, na minha época, o Lego podia ter várias formas. Eu acho que era sobre isso que ele falava também, né? Total. Então foi muito interessante fazer isso com as crianças. As perguntas que as crianças fazem. Me perguntaram se doía quando nascia o pipi ou a perereca de cabinho. É muito interessante, assim, poder fazer isso nessa parceria. Sim. Quantos livros você já leu? Tem algum que ainda faltou? Me conte sobre o Pequeno Príncipe e o Doce Veneno do Escorpião. O que eles têm em comum e qual a maior aprendizado que você tirou de cada um deles? Gente, aqueles que... Bom, eu não li mais livros do que eu li, então acho que falta muito mais, né? Você perguntou quantos livros eu li, quantos faltam? Muitos. Eu não sei contar quantos. Acho que falta 3. Deve ser, por volta. Não. 3 a 5 livros, uma coisa assim. Eu sou um pouco viciado em livros infantis. Li alguns, li O Pequeno Príncipe e não li o outro. Olha só. Falou: isso é muito popular. Eu falei: não, quero um pouco mais desconhecido. Gente, acho que não. Acho que eu não sabia que ia ter prova. Que coisa. Eu 10. Nossa, eu não li esse. Desculpa, essa é só prof. a preparação do Enem. A prova vai daqui a pouco. E aí, aproveitando, falando sobre leitura e escrita, você falou que gosta muito de ler e você falou que gosta muito de escrever. Muito. Não quero parecer invasiva, mas talvez tenha passado alguns dias, meses e anos olhando seu Instagram com bastante detalhismo. E observei algumas coisas. Das 43 que anotei, vou falar uma. Que é sobre... Eu estava até conversando com as meninas, né? A gente fez uma call
E aí eu observei que em metade dos seus posts não tem texto na publicação, apenas uma foto. De repente, eu vejo laudas e laudas e laudas. Qual é esse processo de transição da sua escrita? Uau! No início do Instagram? Aham. Os primeiros 20 posts não tem texto nenhum. Olha, que interessante. Vou falar isso pra minha analista. Fala pra gente também! Vou contar assim. Bom, acho que o Instagram surgiu bem no início da transição, um pouco para me apresentar para o mundo ali, pré-pandemia. E aí a gente se apresenta. Bom, eu quando chego, eu chego devagar, assim, eu me acho tímido. Acho que eu não conseguia Vai chegar perder hoje, hablando. Eu chegava sinalizando, assim, né? Aham. Aquele meme, quando eu transicionar, não direi nada, haverão sinais. Acho que foi isso. Assim. E eu eu acho que eu também não sabia muito mexer nessa plataforma. Eu não tinha, né, não sou muito bom assim com redes sociais. E aí acho que à medida em que eu fui pensando sobre essa nova corporeidade, eu acho que eu fui escrevendo mais sobre ela, assim, mesmo. Acho que tem a ver com isso. Entrei na clínica porque eu passei muito tempo na psicologia, eu me formei em 2008, mas eu só comecei a atuar constantemente como psicólogo clínico em 2019, no final de 2019, porque eu tinha muita ressalva com a clínica, eu achava um lugar meio ortopédico da psicologia, aí você vai lá, o psicólogo te arruma, ainda mais com criança. Olha, esse menino está dando muito trabalho na escola, ele precisa parar de dar trabalho. E eu falando, uma das primeiras coisas que eu falo para as famílias que chegam para mim eu não sou oficineiro de criança, não arrumo criança. Então, a clínica tinha esse lugar para mim, eu ficava, não, isso eu não quero. E no processo de transição, algumas pessoas me buscaram falando, nossa, você precisa muito atender, porque não tem psicólogos trans, mas é menos comum. Sim. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, outras possibilidades de fazer clínica, fui entendendo com as crianças que era possível inventar outra clínica, que fosse ética, comprometida com a vida, comprometida politicamente, né, com os processos de subjetividade. E aí eu fui apostando, assim, acho que a minha escrita tem um pouco isso, tipo, eu penso sobre isso, escrevo, vejo como isso ecoa no universo, como não ecoa. Às vezes eu tenho medo um pouco de perder o meu CRP, quando eu lancei o grupo Molotov, por exemplo. Uau. Mas por conta Olá, dessas CRP, práticas, assim... não me cancele. Porque, o grupo Molotov é um Molotov. E Mas não necessariamente ele era uma terapia, né? Pelo que eu conversei, pelo menos com Pétala, assim. não necessariamente. Mas mesmo assim o medo vinha, tipo, de O medo acharem que vinha. era, entendeu? De associarem. Era um grupo artístico-terapêutico. Isso. Então era um pouco perigoso. Dialogava, né? Tava na área de risco. E falando sobre perigo, vou acrescentar aqui uma pergunta para mudar de assunto completamente. Antes disso, eu quero te perguntar que, como psicólogo, como arte educador, como performer também, que eu encontrei umas coisas no Instagram, eu sei de tudo. Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Assessora E pública. aí, o que acontece? Eu fiquei lembrando sobre a minha necessidade, a minha urgência de dialogar com o adulto. E na minha época da infância, da adolescência, a escola, eu nunca tive a oportunidade de falar com ninguém com quem eu me identificasse em relação à orientação sexual e tal. E vendo amigas e amigos em processo de transição, mas ainda não consciente, né, depois dialogado com isso, e não ter nenhum tipo de acolhimento com um adulto. Então eu fico pensando, quando você, em algum dos seus processos, vê uma criança ou que está, né, passando por um enfrentamento em relação à sua orientação sexual, identidade de gênero, você convida ela para conversar, você acha que é importante falar, quero conversar com você, como trazer uma ponte de respiro e de acolhimento para um lugar de profunda solidão que a infância pode gerar? Nossa, que pergunta profunda. Eu acho que a gente tende a pensar sobre esse lugar de conversar com as crianças nessas situações, assim, né? Não vou conversar com essa criança, porque a gente tem pouca prática ou interesse em ouvir as crianças. Acho que a gente precisa ouvir as crianças sempre. Sim.
Antes de, nossa, eu preciso conversar com essa criança. Eu quero ouvir essa criança, assim. Até porque a gente chama de, né, a gente dá os títulos, né, criança viada, criança trans. Não sei como as crianças se isso faz sentido para elas, entendeu? Então, para mim, eu sinto muito mais necessidade de ouvir uma criança que no meu olho aparece como dissidente, na minha forma de ver aparece como dissidente. Me interessa muito mais escutar essa criança e entender como ela se percebe nesse mundo do que dizer, olha, Já encaixar ela deixa ali, eu te né? dizer como é isso aqui. Então, acho que é de um outro lugar, assim. Porque também acho muito violento que a gente olhe para uma criança... Sei lá, eu tenho um filho. Isso eu acho que não está no Instagram. Olha! Apesar, gente, gostei. Por que tu não me contou, Pétala, louca? Eu tenho um filho, adulto, ele tá com 25 anos, cis hétero. Mas ele, na infância, ele tinha um processo de tudo que ele queria era de menina. Tudo era rosa, tudo era das princesas. E eu morria, porque o avô militar, e eu ficava, meu Deus do céu. Esse menino, eu achava ótimo, mas socialmente aquilo me dava medo. E eu ouvia, assim, né? Ouvia e assistia aquilo achando muito interessante. Hoje, cis hétero, né? A gente faz, a gente se esforçou, mas é o que é, né? Ninguém escolhe, né? Mas é um menino muito legal e tal, um garoto muito legal. Mas me interessa muito mais ouvir do que adiantar para essa criança, tipo, nossa, é um menino gay. Olha, quando a gente é gay, não sei o que é, não sei, eu simplesmente não sei. Quem inventou essas categorias? Por que elas precisam ser sempre assim? As crianças precisam responder também a essas categorias, além da criança ter que responder a cisnorma, a heterossexualidade compulsória, ela também vai precisar responder ao que esperam que é uma criança trans, ao que esperam que é uma criança viada. Se elas podem inventar um outro mundo possível, muito diferente desse nosso, por que a gente não escuta mais? Sim. Eu acho que acho que é mais sobre isso. Assim. E aproveitando, falando sobre escutar mais, eu quero escutar os segredos que habitam o que você guarda, que só quem te conhece mais intimamente vai saber que é sobre a sua casa. E o negócio é o seguinte, qual parte da sua casa você mais gosta e por quê? E o que você faria se chegasse na sua casa no meio da noite, Larissa Hollywood, Iris Marvel e Consentinho? Meu Deus! Bom, essa pergunta é difícil porque eu acabei de mudar de casa. Ai, que melhor ainda. Ainda não descobriu. A gente ajuda a pintar, a gente faz tudo. Nossa, a casa tá bem pintada, inclusive. Tá bem colorida. Não, tá bom, mas a gente vai brinca, só dormir. a gente brinca que a gente fez uma parede do CAPS, assim, porque ela tá bem colorida. E eu acho que tem uma parede lá que eu gosto muito, que é uma parede toda preta de giz, e que na frente tem um altarzinho com seu Zé Pilintra. Eu acho que é o lugar que eu mais gosto da casa, assim. Que tem muitas plantas. E o que você faria se chegasse na calada da noite, essas três beldades? Sem avisar. Gritaria? Alô, Gritaria com dedo no cu e gritaria. Pra fechar aqui o babado, que tem muitas outras coisinhas. O que é vandalismo pra você? Traga profundeza sobre, me surpreenda. Chega, suspirei. Vandalismo é urgência e necessidade. Acho que a palavra vandalismo vem um pouco de uma tentativa, nos estudos aí de história, de quando... Tô com medo de falar besteira, está sendo gravado, né? Enfim. Pode falar. Da retomada de objetos que são roubados, assim. A Europa faz muito isso, né? A Europa vem, se apropria de todas as coisas de todos os lugares do mundo, leva para os museus. A gente tem muitas culturas que são roubadas na sua história e nos seus patrimônios. E o vandalismo surge num movimento de alguns grupos retomarem isso. Tipo, a gente vai lá, vai quebrar o vidro do seu museu e vai pegar isso de volta. Um vandalismo. Então, originalmente a palavra vândalo vem daí. Mas ela vai ganhando, obviamente, vários contornos, assim, né? Eu gosto muito, particularmente, da palavra vandalismo, você deve ter encontrado no meu Instagram. Imagina! Eu não preciso disso. Foi no currículo Lattes. Pois é, eu tenho medo de não me contratarem. Brinquedo, sim. Mas então, pra fechar, você vai concluir esse pensamento, porque é um tema polêmico, né? A gente vê o vandalismo, vandalismo, mas assim,
O que que é, para onde ele vai, quando a gente fala sobre pirataria, quando a gente fala sobre esses temas que são marginalizantes, mas eles têm um contexto histórico muito profundo, né? E complexo, né? Óbvio que a gente tá aqui devaneando, conversando, descobrindo. Nada é fixo, é tipo assim, né? Daqui a 5 minutos a gente pode conversar e de repente a gente mudou de ideia. E falou, nossa, tem mais isso, né? Não, é fluido, tudo fluido, tranquilo. Eu gosto de pensar no vandalismo como um movimento contra-hegemônico. Por exemplo, quando teve aquele 8 de janeiro e aquela coisa, aquela quebra. E aí as pessoas chamaram isso de vandalismo. E eu achei ruim. Eu falei, não, isso aí é um movimento de manutenção da hegemonia. Pode estar sendo violento, pode estar sendo qualquer outra coisa. Dê outros nomes. A gente, inclusive, precisa inventar novos nomes. Não era um vandalismo. Total. Era uma tentativa de manutenção da hegemonia, de um poder violento, Não conecta, da né? política do ódio. Falar sobre vandalismo e pensar quem são aquelas pessoas que invadiram e quebraram tudo, assim. Não é o mesmo contexto do que eles chamam de vândalos. Tipo, jamais. Com a proteção, inclusive, do Estado, porque ali tinha uma proteção do Estado, ninguém entra ali sem uma proteção do Estado. Daquele jeito. Então, eu gosto de pensar o vandalismo como essa posição subversiva, contra-hegemônica, de retomada de poder, de subversão da lógica, de mudança de posição, acho que... Sim, perfeito. E para eu jogar a bomba que vai revolucionar esse ambiente para conceitinho, rapidamente, 3 palavras contra as minhas 3. Eu quero um sonho, um brinquedo sexual e um ilícito. Um sonho é o fim da fome. Um brinquedo sexual, a liberdade dos corpos. Um ilícito... Eu sou muito careta, Jesus do céu. Eu quero isso, mas Não sou. Falo de vandalismo, mas sou o quê? Careta. Um ilícito... Meu Deus. Nenhum, ele não gosta. Mas para pessoa com quem você vai rolezar. Coca-Cola. Olha! É o pior de todos. É o pior de todos. Veneno. Segura, Conception. Bum, segurei, meu amor. Tu falou aí de brinquedo sexual. Vou continuar nesse caminho, só que um caminho ali do ladinho, que é do amor, que não está desatrelado do sexual, né, meu querido Ernesto? Não necessariamente. Como que é o amor na sua vida? Se tem um tipo, um jeitinho, um jeito que você goste de ser amado, como que faz pra te arrebatar? Dá um passo a passo, assim, amigo. Um passo a passo. Ela quer um manual tutorial. Um tutorial. Pronto, A gente legal. vai ter aquela parte de encontrar a pessoa que tá ouvindo do outro lado. Já já sua família tá chegando. Tu não viu que tem um cenário aqui do lado? É pra isso. Aqui o teto abre e aí eles vão descer de helicóptero. Tá bom. Tô gostando disso. Bom, eu acho que... acho que vai continuar na mesma toada. Não, pra mim não tem como pensar amor sem pensar o amor de uma forma subversiva também. Tenho muitas ressalvas com o amor romântico. Acho o amor muito mais que um sentimento aí, inclusive parafraseando o pastor Henrique Vieira. Acho o amor uma posição política, uma escolha política, assim, né? É um exercício cotidiano, muito mais do que um sentimento. E eu sou... Não sei se tem um passo a passo, assim. Eu sou tão... Amo pessoas. Eu tendo a me apaixonar muito rapidamente por ideias, por pessoas, por sonhos alheios, pelos outros casais. Às vezes eu amo o amor dos outros, assim, né? Eu tenho uma coisa meio... Mas é isso, canceriano. Ofinho. Você é taurina, né? Tauricâncer. Taurina adora câncer. Se dá bem. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que eu preciso falar? Assim? Foi aí, eu Sou o amei. que você quiser. Falando em coração canceriano, quero saber como é que foi a sua criança canceriana, sabe? Quero 2 memórias. Uma lembrança gostosa dessa sua infância canceriana e uma lembrança, ó a frase, que te faz crescer. Aí fica com você a definição, o conceitinho do que é crescer como pessoa. Acho que uma lembrança que me faz crescer... Olha só, me veio agora, hein? Vou levar isso pra minha na lista também. Várias pautas, né? Para as próximas terapias. Não é? Quando a minha mãe Quando eu falava de alguém, comentava sobre um coleguinha da escola, falava mal de alguém. Sempre minha mãe dizia, quando alguém me fala de João
eu sei mais... Quando José me fala de João, eu sei mais de José do que de João. Ai, me arrepiei todinha. E aí eu parava de falar. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que eu levo para a vida, assim, tipo... Marcou. O que você está falando? Por que você está falando dessa pessoa? O que te mobiliza tanto que você precisa estar falando do outro lá? Enfim, né? Mas eu acho que essa me faz crescer. Acho que teria tantas, assim, né? A coisa da costura. Eu cresci vendo minha mãe costurar, tem isso também. Você costurava com ela também? Não. Costurava. Adoro Nossa. costurar. Pode E tem uma lembrança que eu acho ela afetiva, assim. É uma lembrança, mais uma história do que uma lembrança em si. Minha mãe conta, eu me lembro muito vagamente. Meu pai também, que me levaram poucas vezes pro zoológico. E as vezes que eu cheguei e vi os bichos no zoológico, aquilo foi muito desorganizador, assim. Ela disse que eu dei muita birra, que eu agarrava na grade e falava que queria levar os bichos de lá. E aí eu chorava, nunca mais. Ela falava, podia te levar no shopping com loja de brinquedo que você não fazia birra, garota. No zoológico, eu queria todos os bichos. E ela conta que eu queria os bichos, mas eu não me lembro de querer os bichos. Eu acho que eu queria que eles saíssem dali. Pra mim, até hoje é angustiante ver um bicho preso, assim. Eu tenho uma coisa muito forte com bicho, assim, muito. Aí eu pareço uma criança mesmo, assim, não posso ver um besouro virado que eu vou lá querer desvirar o besouro, converso com o besouro, enfim, né? Tem uma coisa com qualquer bicho. Com bicho, com Então, acho que essa é uma coisa que eu trago aí da infância, assim, que não mudou, assim. Que eu fiquei com muito medo de mudar na transição, porque tem essa coisa da masculinidade, né? Tipo, os caras geralmente não falam com os bichinhos, assim. Ai, super assim. Vídeo de gatinho. Você disse quando você começou a se hormonizar ou no período da transição mesmo, já desde o início, assim? Tem a ver com qual parte da transição? Eu acho que tem a ver com assumir uma posição de masculinidade no mundo, menos com hormônio. Entendi. Acho que esse seria um bom tema pra gente debater. Acho que o hormônio é só um hormônio. Tem muitas ressalvas aí nessa frase, mas é só um hormônio. Mas isso de o que é ser homem nesse mundo? O que é ser masculino nesse mundo? Como é que... Aí eu me pegava... E agora, como é que eu respondo as mensagens do WhatsApp? Eu mando coraçãozinho? Entendi, você ficava como pensando Essa mudança de linguística. Aí será que eu posso falar com os bichos na rua? Cumprimentar os cachorros? Eles vão achar estranho, né? E aí eu fui inventando também isso, outra masculinidade, sei lá, uma masculinidade viada, dissidente de gênero, anarco-dissidente de gênero. Eu vou inventando esses nomes. Mas eu acho que isso continuou, isso pegou pra mim na transição. E graças a Exu Caveirinha, tudo segue bem. Posso fazer uma pergunta? Porque eu acho que isso me atravessou muito recentemente com os projetos trabalhando bastante identidade. Mais recentemente com o Corpus, que é um projeto paralelo, e agora. Às vezes a gente entende claramente a nossa demanda, a nossa necessidade, mas às vezes a gente não consegue explicar por quê. E eu vou jogar para você. Em que lugar o pertencimento te encaixa e te respira quando você olha para um projeto como esse e vê que tem um diretor trans que coordena tudo? Qual é a diferença para você? É muito diferente. A diferença ela é muito besta, talvez seja uma resposta muito besta, mas Quando fala assim, quando não fala assim, não sei. é? Ai, que clichê. Péssimo, Ernesto, clichê. Não, péssimo. Mas Ótimo. as pessoas estão vivas. É muito angustiante trabalhar na clínica, eu trabalho com muitas pessoas trans, trabalho com pessoas trans em vulnerabilidade, e é muito angustiante ver a morte o tempo inteiro. E não é a morte física, essa morte da subjetividade, é a morte do direito à família, é a morte do direito à fé, a morte. Aí quando eu chego aqui e vejo um diretor trans, cansado aqui, mas vibrando, isso, tem aquilo, aquilo, é vida. Quando eu vejo, é vida. Então isso de ver alguém atuando no mundo, é vida. Isso me dá uma paz, assim, não é? É muito mais do que uma coisa de representatividade para mim. Acho que me pega num lugar muito... Vida. Tá rolando. As pessoas estão vivendo, as pessoas estão fazendo, as pessoas estão criando. Isso aqui é uma grande criação, é incrível. Estão vivendo. Me dá paz, assim. É mais do que representatividade, sabe?
sei se faz sentido. Com certeza. Faz demais. Todo sentido. E eu quero uma criação sua agora, Ernesto. Vamos lá. Cria pra mim, por favor, uma poesia. Nossa. me senti o chat GPT agora. Vamos lá. Faz o download ernestonunes.com. aí. Produza para mim uma poesia improvisada com o tema pote de vitamina e uma geladeira vazia. Pote de vitamina e uma geladeira vazia. Vitamina de abacate. Por muito tempo eu tive alergia a abacate. Eu comia e realmente não me fazia bem. Tinha algo dentro que me dizia sobre uma saturação. Eu vomitava muitas vezes. Eu penso que essa experiência tem a ver com o desejo do vazio. E o desejo do vazio, muito menos da falta e da precariedade, mas o desejo do vazio na possibilidade de criação. Fico me perguntando se a vitamina de abacate, que me fez vomitar muitas vezes, não era um sinalizador que me orientava para um esvaziamento interno. Enfim, pronto, feito. Meu Gente! Deus! Você tem certeza que você não decorou, não combinou com ela? antes Não, de mas eu vir? tive alergia de abacate muito tempo e vomitava. Vamos bater palmas para Ernesto Nunes. Aplausos. Maravilhoso. Amigo, que maravilha! Não, fiquei impactadíssima. Tá vendo? E ó, vou encerrar aqui com mais uma, assim, não poesia. O que você quiser falar, que tudo que parece que sai daí é poesia, né, amigo? Banheiros binários, berçários e involuções sociais nos espaços públicos. Como lidar, Ernesto Nunes? A loira do banheiro. A loira do sou eu. banheiro. Desde... Eu nasci em 78. Banheirão. Desde os anos 80, temos aí uma entidade transfeminina, que é a tal da loira do banheiro, que está em qualquer banheiro, e está há muitos anos tentando dizer, gente, isso aqui vai dar ruim. A hora que ela chega para falar, gente, isso aqui vai dar ruim, as pessoas, estamos aqui, ó. Ninguém escutou a loira do banheiro. A gente precisa criar uma ode à loira do banheiro. História sobre a loira. A gente precisa falar sobre isso, não tem como transformar esse banheiro. É muito difícil, as pessoas ficam muito tomadas pelo banheiro e pela coisa de, e aí, você vai usar esse banheiro, vai cair seu pipi, sei lá o que vai acontecer. Mas eu gosto de pensar na loira do banheiro como, tinha mais palavras, binarismo, fraudário. Involuções sociais, Berçários. Ai, gente, os berçários. Tem os azuis e os rosas, né? Aí a gente diz o quê? Que a gente tá fazendo ideologia de gênero com os bebês. As crianças nascem já toda ideologizada. Coitada, tudo cagada. Não, o que é o chá de revelação, gente? Pelo amor de Deus. Ai. E é louco, porque a gente fala sobre isso em família, e aí eu falo assim, eu vivo na bolha da bolha da bolha. Porque aí eu pergunto e aí qualquer pessoa da minha família, mas qual é o Qual problema? que é o problema? Eu falei, nossa, realmente As pessoas não entendem. é uma alienação Não planetária, né? Não é? E aí quando as crianças resolvem autonomamente fazer a sua própria revelação, seja do que for, não tô nem falando de sexo e gênero, os adultos ficam muito incomodados, porque tem um jeito de funcionar, tem uma matéria, matéria não, que eu gosto da palavra matéria, mas tem a grade curricular, tem o conteúdo, é triste, né? Então quando as crianças se rebelam e saem um pouco desse lugar, é muito, né? Revelação. Você tá com frio? Não. Não, Você tá com frio? Não, mas tava querendo esquentar um pouquinho mais. Oba. Bora. Ai, Não quer? Ou não quer, Larissa? Eu não tenho claro que opção. quero. Eu já tô imobilizado, eu já tô craquelada. Como é que é o nome? Eu já tô... Travada, bicha. Eu também. Calejada. Ah, tá bom. Arejada. Arejada que diz? Calejada. Ah, pronto. Eu gostaria de chamar aqui a minha querida Jeans Grace, que é a nossa assistente de palco, para trazer o nosso botão e eu explicar o que vai acontecer. A gente vai jogar agora um jogo que se chama o quadro
pode acertar. Eu nem te perguntei se você gosta de jogos, porque não importa. Aqui você vai jogar. Vou pedir pra que você fique em pé, por favor, deste lado. Larissa Hollywood, em pé deste lado. De cá. Um de frente pro outro. Muito que bem. O jogo, ele funciona assim. Vocês já ouviram falar naquela pessoa, Silvio Santos? Jogo das 3 pistas? Mais ou menos assim, vou explicar. Que o pode acertar é o seguinte. Eu tenho uma palavra secreta em minhas mãos. Uma não, 5. E vocês têm que acertar a palavra secreta com as dicas que eu vou dar. Eu vou dar uma pista referente à palavra. Quem souber a palavra, aperta o botão. Pode apertar. Claro que pode. Não acertou a palavra, eu vou dar outra pista. No máximo, são 3 pistas. Se vocês não souberem, pode chutar. Eu quero que coragem, quero determinação. Coragem, Quero que Mona. você se jogue. Não é difícil, não. E se vocês não souberem, a gente vai levando, joga pro público, joga pra plateia, joga pra Disgrace. Vai acontecer. Tá preparado? Que é isso? Mãozinha na orelha. Muito que bem, se a Larissa não tá roubando. Primeira dica é tecido. Tecido, qual é a palavra? O nome é figurino. Não. Droga. Não. Esse figurino aqui é tecido pra você? Parece Sim, tecido. tecido de quem tem dinheiro. Tecido. Vidro. A segunda dica é vidro. Tecido, vidro. Puxa você, Ernesto. Não pensei. Agulha. Não. Vidro? Tu botou agulha no vidro? Tomou uns Não sei. goró antes? Agulha de vidro. Tem agulhas de vidro. Olha que eu não sou costureira, né, mano? Ele é costureiro. Muito. Gostei, Ó, gostei. Mas não é. Bem na sua cara. Pode vir na outra. Tecido, vidro, fogo. Tecido, vidro, fogo. Tá fácil, hein? Molotov. Ponto para o Ernesto! 1-0 para Ernesto Nunes, Larissa. Como sempre. Ah, mas aí tem que ler muito pra saber. Ele. Vamos para a segunda palavra. A dica é agente. Agente. Penitenciária. Não. Droga. Vou logo para a segunda. Agente, combinamos. De não morrer. Muito que bem. De não morrer. De não morrer. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é uma É. coisa tua? É minha não. É da... Ah, você quer a sua. Eu sei, mas eu não posso dar a resposta. A Petra, ela sabe Não. de tudo. Alguém na plateia Ela vai é saber. minha cúmplice. A gente combinamos de não morrer. Ponto para o Ernesto. Larissa. A Conceição. senhora deu uma Conceição esfriada Evaristo. depois. Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. É verdade. Essas perguntas estão. Como é o nome dessa palavra? Tendenciosas. Isso aí. Partidária. Não, Obrigada. o que você fez alguma coisa partidária, Pétala? Eu com o Ernesto? Nunca, jamais. Nem eu nem conhecia. Tá todo mundo aqui de prova. Eu tô recebendo um complô no dia de hoje. A Tudo bem. dica é a terceira palavra. A dica é atrás. Meu cu. Poderia ser, mas não é. Droga. Atrás, segunda dica é ontem. Vai. Atrás, ontem. Gente, que é isso? Anteontem. Quase. Quase, Larissa, tu tá ficando melhor nisso. Ó. Vou ter que mudar os próximos roteiros. Mas não é. Atrás, ontem. Última dica, hein? Futuro. Porra. Destino? Já desistindo. Destino retrô. Vai usar o destino, desistindo do destino. Não, você também errou. Mas você tá indo bem. Por isso que precisa dar uma acelerada. Alguém na plateia sabe? Atrás, ontem, futuro. Gente, que é isso? Aê! Tu leu o roteiro? Ah, mas isso aqui tinha lido. Muito bem. Ponto pra Madame! Temos mais 2 palavras, hein? Tá 2 para o Ernesto, 1 para a Madame, 0 para a Larissa Hollywood. A próxima dica é mão. Anel. Não. Mão.
Mão, dedos. Unha. Acertou! Não acredito, velho. Essa jogada. Essa foi. Olha, Ernesto até agora foi o Ernesto participante que mais acertos. 3-1. Última palavra. Última palavra vai funcionar da Consegue. seguinte forma. Já desisti. Vai valer 4 pontos. Porque aqui é assim. Ah. Eu decido o que eu quero na hora que eu quero. Se a Larissa acertar, ela vence tudo. Acabou, Larissa ganhou, Ernesto perdeu. Se tu acertar, tu continua ganhando como vem acontecendo. Não adianta fazer essa carinha. Vamos pra lá? Mão na orelha. Muito obrigada. Ditadura. Civil militar. Não. Não. Civil... Deu até um bug. Não. Ditadura, homem... Não, é na orelha. Então, um pouquinho pra baixo. O que é isso? Tancredo Neves. Nossa, gata senhora, hein? História. Não é, mas gostei que tu puxou um nome, uma coisa mais conceitual. Querida, eu passei no vestibular. Ah, tá estudando, né, Larissa? Eu tô percebendo. Ditadura, homem, trans. Tô com vontade de soprar, não posso. Ideologia de gênero? Não. É uma confusa. Não é. Alguém sabe da plateia? Ditadura, homem, trans. Será que eu conto, Pétala? Será que eu não conto? Amiga, acho que é bom contar pra explicar o conceito. Os fãs ali estão se coçando. Tão Que se dica coçando. são essa, também. Iris Não Marvel? sei se eu desço pra quando lançar o episódio, que vai ter lá na legenda. Mas eu vou falar, tô boazinha hoje, já tô tranquila, calma. João Nery. Salvas e palmas para o João Nery. Sim. Axé gravar. Bom, sendo assim, acabamos, não é mesmo, Larissa? O que isso aconteceu? O que será que aconteceu? O quê? Larissa perdeu, Ernesto ganhou. Gente, e agora, Seria Iris feio o Marvel? convidado perder, né? É, por isso que eu já Não, fiz mas às pensando vezes nisso. acontece. Uma vez só. Ufa, Tá, que bom. só pra sair. O resto foi tudo ela. Ah, Eu vou pedir pra você, Larissa, por favor, ficar de frente para o público. Nós temos uma grande plateia aqui conosco. Palmas para a plateia, eu só quero palmas. Tudo eu quero palmas. Quero aplausos. Isso é uma gravação do dia. E aplausos para a Larissa Hollywood, já aproveitando para ela poder dar um sorrisinho na minha boca. Amiga, eu quero que a senhora faça um número aqui de dança, daquelas que tu sabe, virando de costa, virando de frente, como se fosse um desfile, falando, eu gosto de perder do seu jeito. Eu gosto de perder esse ritmo. Eu gosto de perder. Vou ficar dançando Ai, com meu você, Deus. vou ser sua assistente de palco. Nada terapêutico, viu? nada terapêutico, né? Eu também acho. Contra a terapia, contra a cultura, que é contra tudo, brincando. Louca não. Faço Depois eu te terapia. encontro pra fazer a terapia desse exercício. Calma, tô criando uma coisa aqui. Tchá, tchá. Eu gosto de perder. Tá. Vai. Mas bota uma coisa Mais animada? pra trazer um pouquinho de... Pra eu pelo menos fingir que eu tô gostando do que eu tô fazendo. Vamos lá. Eu gosto de perder, só que eu nunca perco. Só às vezes. Palmas pra ela, Acabou. gente. Eu não calo, não. Vai calar, tô brincando, louca. Ó, tá vendo? Fiquei nervosa. Tô precisando respirar, amiga. Precisando respirar, fiquei nervosa. É difícil, esse babado é babado. Então tem que ganhar mais, né, pra não passar por isso. Nossa, sempre tem que passar por isso. Sim, e ela Todos perde os algumas dias. 2 vezes. Precisa viu, humanizar esse podcast. Nossa, mas ele é todo humanizado. Tu não Toma, achou? querida! Eu não achou, tá sendo tão humano, Você tão tá real. sendo má. Você é a bruxa má. E o final das bruxas nunca termina bem. Assim que eu gosto. Então tá bom. Nesse clima gostoso, nós vamos para o próximo bloco. Que é o quê?
Ai, ai. É sobre a calmaria, né? É, eu falei pra você A animar. calmaria. Não é porque eu tô com vontade de dar um tiro na Iris que a gente vai ficar nervosa. É a gente verdade. vai se tranquilizar, Vai. não é? Então vamos respirar junta. Vamos, né, amiga? A gente não pode perder a amizade até o fim desse projeto, a gente tá fazendo isso combinado. É, vamos tentar. Então, Vocês contrataram um psicólogo pro projeto? não tem. Não tem Amigo, verba. era você, não. Exato, próximo. Mas tudo Passar, bem. né? Eu vou escrever no... Não tem problema não. Eu que faço financeiro, vou pegar o caixa da Iris pra bancar o meu. Então, nós vamos agora fechar os olhos para não ver passar o tempo. E nós vamos começar a tocar o nosso corpo. Você que tá em casa, você que tá aí no público, começa a tocar no seu corpo. Todo mundo, não faz a egípcia que eu tô vendo. Vai tocando, vai tocando. Tarraque, é pra tocar, Tarraque. Eu tô vendo. Sabe, o aluno, quando ele rouba na prova, ele acha que a professora não tá vendo. Todo mundo, Ernesto. Você é quase o mundo inteiro, então você também. Toque no seu corpo. Quando você achar um botão mágico, nós vamos nos teletransportar. 3, 2, 1. Respira comigo. E aí vai respirando, a ponto de eu conseguir ouvir a respiração de vocês. De tão forte vocês vão respirar. E aí essa respiração vai se transformando numa respiração até que vocês se sintam se preparando para pular de paraquedas. Então vai preparando, vai criando coragem e deixa eu ver a sua respiração. Isso. Você tá abrindo a porta do paraquedas e aí você viu lá, né? Você tá a 2.000 pés, não sei qual é o cálculo, mas 2.000 hectares para cima, tá? Olhou, viu lá, tudo pequenininho. E aí você vai pedir força para a sua manada, para a sua matilha, e você vai uivar como um grande lobo solitário no cio. E foi! E aí, de repente, fecha os olhos. Se não quiser levar uma dedada no olho, fecha os olhos. E aí, desse lobo, você se percebe um pássaro. E aí você vai começando a bater as asas, pulando do paraquedas. Ai! E aí veio outro avião, bateu em você, mas você não deixou. Desviou, continua batendo. Se não bater a asa, vai cair. Cuidado. Isso. Ó, tem pássaro que já tem experiência, né? Esses pintinhos molhados. Aí vai ter mais desespero. E aí, o que vai acontecer? Você percebeu que você fecha os olhos. Ah, tá roubando, hein? É, não tem problema não. Deus castiga. E aí, atenção. Atenção. Segura. Isso. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que os seus filhotes estão sem comida. Vocês vão voar como um pterodáctilo em busca de minhoquinhas para levar para o seu rebanho passarístico. Vai pegar com o bico 7 minhoquinhas e botar na cacunda. Com o bico. Pegou 1, 2, 3, 4, 5. Ai! Cuidado com a minhoca. 6, 7. Beleza. Se você for vegana, pode, aí você busca um alpiste nível 7 e deixa as minhoquinhas lá no lugar delas. Fica amiga das minhoquinhas. E a cospe a minhoca, não mata ela não. E aí, a partir de agora, esse passarinho se olhou no espelho. E aí ele vai percebendo que ele não é um passarinho, ele é um fazão. Ele é um pterodáctilo, ele é uma pomba, uma pombona, um pombão. E aí eu quero ver essa sonoridade nascendo.
E eu quero ver os dentes desse pássaro. Esse pássaro tem dentes. E aí, de repente, ele se transforma num dragão. Um dragão feroz, voraz. E aí, pra fechar, ele vai dar o grande grito mortal dos dragões de Daenerys. Em 3, 2, 1. É um mortal e um grito? Não, é só o grito. Mas se quiser dar um mortal, Não, quero não. ficando viva, tá bom. Vai fazer o grito do dragão até todo o ar do seu fôlego acabar. 3. E aí, quando acabar o fôlego, vocês desmaiam de cansaço. 3, 2. E eu quero acreditar nesse desmaio, né? O desmaio da Dona Florinda, não. Sol em câncer, meu amor. 3, 2, 1. Três, dois, um. Despertou. Desculpa. Você cochilou, Ernesto? Que isso, já que eu tô. Amiga, Desculpa. você virou uma garrafa de vodka e aí desmaiou. Acho que eu virei à noite, meio louco. Entendi. Gente, será que foi o sal? É. Não, eu acho que vocês estão bem. Desculpa. Não, sem culpa, tá tudo certo. Vocês sei estão que- plenos? Plenas? Eu tenho uma coisa Eu acho que nessa pode ser água. essa água. E eu, menina, eu tô bebendo. Eu não vou beber mais. Pode beber. Conceitinho, fala um pouco da experiência que você que viu de camarotes. Qual a sua sensação, né, desse inconsciente coletivo? Nossa, minha irmã, a gente vê como é poderoso esse nosso outro astral, essas nossas áureas, as egrégoras que a gente constrói. Foi simplesmente a gente tá aqui, abrimos um portal e eu vou dizer que eu não sei pra onde vocês foram, mas estava angelical. É? Vocês acharam? Vocês fala sobre a experiência de vocês. Pode começar. Foi muito difícil fazer isso em cima desse salto. É. Ficar de olho fechado. Tá vendo? Eu também acho. Larissa que é mais julgada. É muito difícil. É, você acha difícil se mover em cima de um salto? Não, mas ficar de olho fechado em cima de um salto, imitando um Difícil. pássaro comendo lagarto, sei lá, foi um pouco difícil. Pouco. Muito estímulo. Muito, muito estímulo. Muito É. estímulo. E- Ah, quer isso? Quer comer doido ali. É. E o que você acha Estimulada. que esse pós-operatório gera em você? O que você acha que deveria vir depois desse momento? Eu não acho nada. Ela... Difícil. Se foi um pós-operatório, eu quero saber o que colocaram, que que chip que foi. tipo Eu quero. de chip Eu acho estou falando também. da dança da vida. Estou falando de quando a gente se reconhece e quando a gente se transforma em quem a gente realmente é. Amiga. Esse exercício é poderoso. Esse é. Você pode estar usando. Não é porque não é da psicanálise. Não é porque ele foi inventado de uma forma aleatória que a gente não pode estar colocando aí numa consulta médica, não é? Então, aproveitando esse momento aleatório, vamos começar com Pode Dançar, claro que pode. Fica de pé, Ernesto. Foi pra isso que tu trouxe esse salto. Eu sei que foi. Isso. Ernesto, o negócio é o seguinte. Fiquei sabendo, ó, todo mundo quer ver a sua reação. Olha para aquela câmera 2 pra gente ver a sua reação. Eu ouvi falar que você é apaixonado por rap. É verdade? Apaixonado é uma palavra forte. Curto. Então, Ernesto, agora eu vou falar. Eu vou cantando e você pra mim vai dançar. Não sei se isso vai ficar legal, mas eu aposto que você vai ganhar a nota final. Então, prepara. Eu quero ver um Ernesto que psicologa fazendo rap, entendeu? Então, o que acontece? Eu sou trabalhando a didática. Às vezes a criança tá com dificuldade. Eu mesmo, vou me colocar como exemplo. Eu tinha dificuldade, às vezes, de me expressar, de me soltar. E tudo que eu precisava era o quê?
de uma pessoa ali dançando comigo, me deixando à vontade. É melhor. Então, você vai imaginar que essa câmera é uma criança que está querendo uma conversa. Só que você vai fazer esse diálogo dançando um rap e falando algumas coisas que você achar que é legal. Tá bom? Essa criança tava chorando, foi pra direção, porque brigou com o Pedro. Na escola? Lá na escola. E aí foi acusada de violento e tal, e você vai trocar uma ideia com ela, pra ela não se sentir tão culpada e encontrar uma maneira ali de fazer um diálogo com a direção e ela ao mesmo tempo. Beleza? Quando você abrir a porta da direção, vai começar um rap e você vai trocar uma ideia, dançando, cantando, improvisando, do jeitinho que a música tocar seu coração. Ok? Prepara. Olha ele. Então solta o som, DJ. Oi, criancinha, que tá na direção. Para de lombrar com esse lugarzinho. A escola vai te dizer que você não sabe, é violenta, não tá fazendo certo. Esquece a escola, confia no seu coração. Deu? Ok. Interrompemos a programação normal para decolar na velocidade da luz. Oiê! Onde será que essas bonitinhas estão? Vocês devem estar se perguntando que ambiente escolar, que carteiras são essas? Será que elas voltaram para o ensino médio? Ah, não, não é isso. Hoje nós estamos no Calefação, que é uma mostra de danças interativas que está acontecendo a 2ª edição. Temos vários artistas interessantes, várias coisas acontecendo. Um evento gostosinho de domingo. Mas peraí, para tudo. Vocês devem estar sentindo falta da nossa querida amiga Larissa Hollywood, mais conhecida como Larissa Hollywood. Cadê ela, meus Cadê? amores? Vamos Deixa eu anotar. acionar aqui meu raio laser das poderosas. Ai, que susto! Eu tava aqui estudando pro Enem, mas hoje a gente vai ter que encerrar os estudos porque hoje tem calefação. E os nossos artistas estão aqui se preparando e passando texto, coreografia, né? A gente tá ensaiando a tirolesa, alguns artistas vão começar daqui de cima, descendo direto pro palco. E é isso, no mais, assistam e recebam mais informações aqui no Encontro com Larissa Hollywood. No Pode Be, claro que pode. Pode vir, claro que pode. Mostra as fichas dela. Ela é apresentadora hoje, tá, querida? Ela não é só podcaster, ela também é produtora, apresentadora e várias coisas, gostosa. Vamos caçar achar aqui alguém pra conversar com a gente? Sim, eu acho que tem Vocês estão todas pessoas. dispostas? Que eu tô vendo que de repente o silêncio reinou. E acabou. Vocês estão preparadas? Eu queria saber aqui quem é a galera da Fox. Olha, vem cá com a tia, vem cá com a gente. E aí, olha, ela tava bem fina aqui, ó, comendo pão de queijo, uma uva, uma Coca-Cola. Quem disse que artista não come, que dançarino não come, não é? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Gente, tudo bom? Prazer, meu nome é Edith Marvel. Vem cá, Pétala. Tô chegando. E aí, querida? Seu nome, meu amor? Marcos. Vocês são da Companhia Fox? Das Fox, gente? Eu já imagino esse nome, né? Mas dá uma explicadinha aqui pra câmera. Fox Crew surgiu, né? A gente pegou esse termo que antigamente era usado como uma coisa, né, pejorativa para pessoas gays afeminadas. E a gente ressignificou pra gente, no lugar de criar um grupo de dança voltado para pessoas da comunidade LGBTQIA+, para realmente levar essas pessoas num desenvolvimento e numa segurança dentro da cena de danças urbanas. E é isso. Maravilhoso. E vocês vão apresentar, tipo, agora, daqui a pouco? Já. Que tipo de dança vocês dançam? Trouxeram para esta dança dançante hoje? A gente deu uma rasgadinha num jazz funk e num vogue dessa vez. Vai rolar um negocinho ali no começo, uma experimentação. Um kikiki. Mas o forte hoje mesmo é o jazz funk e o vogue. E é inédito, tá? Ok? É, inédito. Pra cá. Babado.
Conta uma coisa pra gente, pros fãs que estão assistindo. Se apresentem, falem o nome de vocês. Já conheço, mas talvez tenha gente que não conhece. Rasga aí, Marquinhos. Fala aqui na teta da tia. Oi, gente. Meu nome? Gente, sou Marcos Augusto, sou bailarino e coordenador das Fox Crew. E estamos muito felizes de ter recebido esse convite, de estar aqui com vocês hoje. É muito importante para a cena de Brasília e para nossa vivência também, então gratidão desde já. Oi, gente, eu sou a Raio de Sol, eu sou a diretora do grupo, né, das Fox. E já tô aí tem um tempinho nessa cena de dança. Eu faço parte da Ballroom também, sou a Legendary, Raio de Sol. E é isso, gente. Bora rasgar hoje, bora curtir, let's go. E olha só, por falar em se rasgar, em curtir, quero saber se vocês topam participar de um desafio. É um troca-troca. Um desafio pra vocês e um desafio pra gente. Eita. Topam? Let's go. Bora Eu tô nessa. aquecida. Ó, vou começar com um desafio pra vocês. Oh my God. Então, tá bom? Tenho aqui minhas cartas, nossas cartas super poderosas. Mão esquerda, uma mão vai na cabeça e outra mão vai na bolsinha. O babado é, sorteio uma carta, e aí vocês vão escolher mais uma pessoa da Fox. Vão ter 5 segundos pra fazerem uma pose baseada nessa Oh my cartinha. God. Tá bom? Ok, pode Esse é o desafio de vocês. Meio mística, meio Isso, à universalista. esquerda. Tarólogas. Pode. Lê aí pro pessoal o nome da carta. Exibir, claro que pode. pode. 5 de ouros. Golfo. Convoca mais uma POC aí do Vem, trio. Vocês têm 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos hein? contando. Ó, pensem aí alguma coisinha. 10. Vamos fazer o totemzinho. 9, Vai embaixo. 8, Abaixa, 7, abaixa, abaixa, 6, abaixa. 5, Vem aqui. 4, 3, 2, 1. Bom! Olha, belíssimas! Meus amores, arrasaram. E como foi combinado, Ícones. o troca-troca do desafio. Iris, qual que vai ser o nosso desafio agora? É o seguinte, a gente queria que vocês ensinassem um passo do que vocês vão apresentar hoje para essas duas aqui. Eita. Uma coisinha assim desafiadora. Às vezes não é dançarina, não. Qualquer coisa vai ser desafio, tá? Fica a dica. O que eu faço com isso? Ah, posso pregar esse, né? Esse é chique. Eita. Uma coisinha assim desafiadora. Às vezes não é dançarina, não. Qualquer coisa vai ser desafio, tá? Fica a dica. Deixa eu fazer xixi. Contar apertado. Isso é pessoal, bem apertadinho. E aí você vai subir o quadril, sabe? Quase caiu. E aí depois sobe o outro. Eita, menina. Parece E sobe mais simples. uma vez. E eu toda E desengonçada. mais uma. Foi? Voltou. Xixi. Contar apertado. Bem apertadinho. E aí você vai subir o quadril, sabe? 8. 1, 2, 3, 4. Yeah. Entendeu? E aí agora a gente na mãozinha. Meu Deus. Entendeu? Me desconcertei. Zai. Vai descer. A direita é igual a esquerda. 8, 1, 4. Vamos. Eu toda coisada, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Você que chegou por último, fala que Me seu apresente. nome. Meu nome é Wendy, sou bailarina das Fox Crew. E aí, às vezes, eu ajudo na coreografia, no processo ali dando aula também. E é isso. Babado, muito obrigada. Conta pra gente o arroba pra galera seguir a Fox Crew. Isso. É @Fox Crew. POCSCRE. Tá bom. Gente, um momento que eu amo é ver a Larissa louca. Olha lá, titia, pronta pra apresentar. Bem ali, mostra lá. Ela toda bonitinha, toda gostosinha, se achando apresentadora maravilhosa.
Toda calefaçada. Gente. Me confessou. O crush da Pétala tá aqui. E eu quero mostrar, quero imagens, quero fofoca. O Pode Subir também é sobre fofoca. Olha ali, ó, bem bonitinho, de marrom, falando com a Mai Paiva, com o Douglas, o tal de Lucas Delírios. Hablo mesmo o nome dele, pode botar a legenda, produção. É um delírio mesmo. Aguarde entrevistas que puxaremos ele, tá? Eu acho que, assim, essa coisa de se colocar num lugar, abrir os campos, né? É sempre uma surpresa. Mas eu acho que ao mesmo tempo que os enfrentamentos vêm, a gente encontra novos dispositivos. Me conte sobre novos dispositivos. Uau. Eu gosto de pensar que ainda não... no que ainda não existe, assim. Gosto de pensar no impossível. Essa coisa de pensar outros dispositivos a partir da invenção mesmo. Acho que a gente aprende que o celular é um dispositivo individual, onde você concentra todas as suas, né, suas informações pessoais, enfim, né, e tem todo um debate sobre segurança e tal. Mas ele também é muito contaminado por essa lógica individualista, assim, né, ele foi construindo sujeitos, unidades tecnológicas muito individuais, assim, né, e acho que fico pensando se era possível existir um celular coletivo, como ele funcionaria. Nossa, novos dispositivos, né? Uau! Fico pensando, por exemplo, no discurso sobre Wi-Fi, o acesso à internet, e tem sempre isso de pôr a senha, põe uma senha, porque um pedófilo vai usar a sua rede. Os pedófilos, infelizmente, eles usam muitas coisas, em especial as nossas crianças, independente do acesso. Da nossa rede ter uma senha ou não. Então a gente se organiza a partir da política do medo. Eu fico pensando que outros dispositivos podem existir se a gente tivesse um Wi-Fi muito potente dentro de uma comunidade ribeirinha. Que tipo de movimentação isso podia acontecer? Mas ela precisa ser coletiva. Por que nos aterrorizam tanto com essa coisa do senha, põe a senha, limita o que é seu, cuida do que é seu, vão roubar, vão pegar. A gente para de pensar a partir da lógica do compartilhamento e mais a partir da lógica do medo. Então eu queria dispositivos coletivos, novos dispositivos, que fossem mais coletivos e menos individuais e aterrorizantes. Acho que não sei se eu respondi. Nossa, eu fui longe, né? Porque nem sei. Mas eu que respondi, Sei o que pensar, foi muito... Eu acho que eu preciso de um doutorado para começar a acompanhar a sua conversa. Não. Mas, pensando nessa coisa, né, nesses novos mundos, nesses outros dispositivos, fiquei pensando no dispositivo que o Podbe tem para te oferecer. E aí eu proponho um momento de transição, que é uma palavra tão poderosa, para a gente levar para esse novo universo. Pensando em música, que a Conceitinho gosta. Claro que gosta. Eu vou falar um gênero musical, Conceitinho vai falar um, Iris vai falar um, e você vai falar o que isso te remete. Pode ser memória, pode ser o seu gosto, pode ser se você gosta ou não gosta, o que vier à sua cabeça. Música eletrônica. Meu filho na adolescência. Tecnobrega. Tudo pra mim. Tecnomacumba. Necessária, urgente. Sertanejo. A gente precisa ouvir mais com o coração menos preconceituoso. Carimbó. Aí que dá uma vontade de se mexer. Funk ostentação. Dói meu coração. A gente entraria em vários debates sobre isso. Então vamos debater na prática, Iris Marvel? Vamos debater na prática, Conception? Vamos debater na prática. Então vamos chamar? Vamos chamar. Então vamos chamar... Conceito Sonoro! Ai, que delícia! Chegou a hora, vamos praticar esses conceitos sonoros, essas... O que a gente tava falando agora?
Coisas Gênero musicais, musical. estilos musicais. Tá louca? Gente, tô aqui já, fui pras estrelas com as suas falas, amigo. E agora eu vou te levar para as estrelas. Ui! Ia falar Já aqui, quero. né? Tira. Reiterar que você é uma estrela também. As minhas 2 estrelas aqui brilhantes vão dar uma pausa. Eu vou sentar aí no sofazinho delas, bater um papinho rapidinho contigo. E depois você vem pra cá, comigo. Tá bom? Então eu vou pegar o meu elevador, vou descer, subir e chegar aí. Tá bom? Beijo, minhas lindas! Com licença. Daqui a pouco. Bom! Cheguei do meu elevador pra cá, sentei onde eu queria sentar, mas ainda tem lugar que eu quero sentar. Você sabe onde é? Na sua cara, Ernesto. Por falar em sentar, quero ver quem tá ali sentadinho. Sou míope, mas eu quero ver essa plateia linda. Ai, que plateia transcentrada, meu Deus! Ó, beijo, Ali, Mariposa, Emily, Diana, Raila, meu amor também. E hoje, quem tá assistindo a primeira temporada, nem sei que episódio é esse, sabe que eu tô mandando um beijinho pra cada pessoa da produção. E hoje meu beijinho vai pra Madame, nossa produtora. Recebi uma coisa aqui no ponto. Ah, eu falei primeira temporada, produção. Obrigada, meu diretor, Lê. Segunda temporada, gente! Quem ainda não assistiu a primeira temporada, corre aqui no nosso canal do YouTube. Assiste tudinho, vários convidados potentes. E tem no Spotify também, para quem prefere essa plataforma, para quem é usuário de Spotify. Eu sou usuária de Crocs e quem está me vestindo hoje é a Lion. Eu faço questão de reiterar, me vestindo e me maquiando. Um beijo, Lion Marques. E, Ernesto, estamos aqui no Conceitos Sonoros, que é o quadro da Conceitinho, que tem a ver com compartilhamento. Para quem não sabe, eu conheci o Ernesto num contexto educacional, sou pedagoga, também terminei recentemente o curso de Pedagogia Griot, que é uma investigação eterna. Um beijo para a Raila, minha parceira, aprendiz Griot, educadora aprendiz também. E o Ernesto, além de psicólogo, é um dos amores da minha vida. Conheci ele numa associação pró-educação, Vivendo e Aprendendo. Um beijo para os meus fãs da Vivendo. Ernesto, na época, trabalhava como coordenador psicológico. Eu como, adivinha, educadora, era estagiária na época. Gosto de falar por aí que eu sou musical e educadora, além de uma investigadora das montadas pedagógicas. Um beijo para a Raila, que me ajudou a construir esse conceito, que está se construindo a todo momento. E por falar em construção a todo momento, vou te botar para construir, Ernesto. Quero. Construir o quê? Quero, eu amo, ele topa tudo. Hoje você vai construir um hit, você vai ter uma experiência de produção musical. O Conceitos Sonoros, ele linka a música, a educação, a produção musical, ao audiovisual também, a arte, que foi um projeto que está no meu Instagram, Conceitinho, dei um cato nos vídeos. Aproveitar que eu tô falando de Instagram, segue o Podbi no Instagram. Ernesto, tu tem Instagram? Quer contar pros fãs? Quero, eu não lembro a arroba. Ernesto_Nunes_PC. Obrigado. Ernesto é mais ou menos usuário de Instagram, mas ele posta esses babadeiros. Primeira parte do Conceitos Sonoros. Eu vou no elevadorzinho da Conceitinho, vou te dar o passo a passo, mas vai tudo aparecer na tela, pessoal. Enquanto o Ernesto for clicando nesse programa, que é o Fruit Loops, que é um programa de produção musical. Enfim, pode ser seu primeiro, pode ser inicial, ou para você que já é profissional, quer conhecer um novo programa, Fruit Loops. E nesse formato de produção do Fruit Loops, eu costumo brincar que é possível a gente fazer um desenho da música e montando no que eu chamo de partitura do programa. A primeira temporada eu sugeri, né, convidei, propus para que os convidados desenhassem ou escrevessem algo, mas os convidados foram para onde eles queriam. Teve gente que fez desenho abstrato, teve gente que já investigava a respeito da produção musical e já foi montando ali, pensando todo o cálculo, a matemática, né, a contagem que está dentro aí da música. Eu ia falar ou não, mas aí fica com vocês experimentem, decidam.
E a segunda parte do Conceitos Sonoros, vou te botar pra mixar, Ernesto. Ai, brincar de DJ mesmo, vai ali na controladora, meter o dedo, arrastar pra cima, pra baixo, pra onde for mais prazeroso pra você. Que delícia. Porque aqui na controladora da Conceitinho é para o prazer ser seu. Se os fãs não estiverem gostando, como diz Iris Marvel, dá um mortal pra trás. Mas acho que todo mundo vai gostar, gente. Chega de falar e bora experimentar. Brau! Chegamos! Bem-vindo aqui ao Cantinho da Conceitinho. Obrigado. Inclusive, por falar em cantinho, tem aqui a nossa câmera que ainda não tem nome. Sempre que quiser mandar um beijo pros fãs, se pensar num nome bom pra nossa câmera também, ela tem... Ela mexe assim, É, que fofa. se eu te contar o que essa cara faz, amigo, você não vai acreditar. Um beijo pros fãs. Que tudo. Maravilhoso, né? Valeu, produção. Beijo pro Enzo, Matheus, Johnny. E... enquanto eu estava no elevador com o Ernesto, eu já fui explicando pra ele um pouquinho do que é esse software, esse programa chamado Fruit Loops de produção musical. Vocês estão vendo aí na tela de vocês. Bloom, a edição vai contemplar a gente nisso. Esse é o layout do Fruit Loops. Ele tem essas linhas, estão vendo? E são nessas linhas que eu chamo de partitura e que eu chamo de plataforma do desenho sonoro. Contei já pro Ernesto que ali no lado esquerdo do computador tem um monte de sonoridade. Ernesto, clicou em uma, a gente consegue ouvir para escolher onde que a gente vai adicionar para construir essa narrativa. Fica à vontade, Ernesto. Pode clicar, eu vou ficar falando aqui algumas coisas, mas a sua sonoridade só vai ajudar a levar a gente para lugares mais profundos. Ernesto tá aí sentindo. Viu que gostou de alguma sonoridade, Ernesto? Clicou na sonoridade e arrastou aqui para esse retângulo, que é onde você vai montando as suas linhas. Aí onde você clicou, você já ia começar a modular partes mais de camadas, de elementos da sonoridade específica. Eu vou colocar aqui meus óculos, que eu sou a professorinha Conceitinho míope. Vi que o Ernesto já deu uma marcada aqui, escolheu um kick. Kick em inglês ou latim, como as minhas irmãs falam, é chute. Então o kick tem essa sonoridade de bum, bum, bum. E o Ernesto já tá marcando aqui. Tá marcando num espaço, tirando em outro. Marcando um espaço, tirando em outro. Dando uma investigada, uma produzida, criando um padrão. E por falar em padrão, o Fruit Loops te dá esse formato de criar essa dramaturgia sonora a partir de vários padrões que você pode colar, copiar, reproduzir, enfim, alterando, né? Ou adicionando, tirando, adicionando. Olha aí, eu gosto. Sonoridades. Dá pra colocar sintetizador, dá pra colocar vocal, dá pra colocar seu vocal, dá pra colocar samples, né? Dá pra samplear. E o Conceitos Sonoros do meu Instagram, basicamente, é isso que tá acontecendo. Eu ia produzindo, eu tinha essa proposta de escrever coisas linkando com a alfabetização, com o som que as letras podem fazer. E que, no fim das contas, você que vai escolher. É sobre experimentação. A arte tem esse lugar muito gostoso da gente experimentar e ver no que vai dar. Ou ouvir também, que é um dos casos aqui do Conceitos Sonoros. Ernesto, quer dar um play para ver o que tá acontecendo aí nesse seu hit? Onde dá play? Onde dá play, Conceitinho? Temos aqui, ó, o famoso triângulo do play. Meu Deus, que bagunça! Yes! Aí foi uma bateção, né? Não entendi. Dá pra tocar ali Pera no aí. beco elétrico. Pera aí que eu vou melhorar. Vamos ver, vamos ver. Ó, alterou aqui, tirou umas coisas. Melhorou. Tum. Que delícia. 1, 2, 3. Coisa boa, Ernesto. Tá curtindo? Muito. Então experimenta mais um pouquinho, coloca uma última camadinha aí, uma última sonoridade nessa penúltima camada pra gente ouvir. Vocês estão gostando?
Gostam de um som experimental e conceito alien? Um beijo, alien. Ó, colocou um som de brinquedo aqui. Achei. Vamos ver. Amei! Delícia! Achei batidão. Achei gostoso. E já foi. Conta pra gente, foi já calculando? Foi mais experimental mesmo? Ficou bem marcadinho, viu? Foi bem experimental, né? Que tem uns quadradinhos, eu não tinha ideia do tempo, enfim. Uhum. Nunca tinha feito isso. Primeira Amei. vez. Eu amo, gente. Amo quando vem pessoas que estão, enfim, que nunca tocaram. Virgens de produção musical. Eu amo demais. E agora, por falar em virgem, a gente vai abrir o Virtual DJ, que é um programa de mixagem. Vamos trocar de lado, Ernesto? Bum. Virtual DJ é um programa de mixagem que é bem comum. É um dos programas que a maioria das pessoas começam discotecando. Você consegue baixar de graça tanto o Fruit Loops quanto o Virtual DJ. E... Estão patrocinando, né? Ó, Virtual DJ e Fruit Loops, Patrocínio. manda um patrocínio aí, porque senão vai ser... Vou compartilhar o link do pirata. Ameaça. Ameaçando. E Ernesto, olha só, nesse quadro do Conceitos Sonoros, eu escolhi, nessa segunda parte do quadro do Conceitos Sonoros, que é a parte de mixagem, eu escolhi músicas, enfim, experimentações sonoras especiais para cada entrevistado. Se você já quiser ler aqui, não sei se você está enxergando, os nomes, você vai se lembrar. Eu e o Ernesto e a nossa cambada de Molotov e Molotrans, que tem um monte de gente aqui. Sigam, inclusive, Molotov, _ Molotrans, né? Lab Molotov. Lab Molotov. Que agora vai virar um lab. Que agora vai virar um lab. Gente, Molotov é babadeiro. Ernesto, olhando pra cá, tudo que tem aqui também. Tá vendo? Temos aqui o deck 2 e um botãozinho de load, que é carregar, que é onde você vai carregar a segunda música para um lado. E temos aqui o 1, que é a mesa número 1. Esse botão redondo maior... deixa eu gravar a tela pra gente aqui também do Virtual DJ, pra que quem tá assistindo ver o que tá rolando. Ernesto, esse botão maiorzão, redondão aqui do meio, ele vai, Sim. girar e alterar a música. Dá uma giradinha aí, veja aí como sobe e desce. Olha, que delícia. Beleza. Sente à vontade com essas produções, pra vazar elas. Eu não tô conseguindo chegar, bora. Bora! Gosta sim. Sem saber o que. Então vai no sorteio. Escolher uma pra lá, vai carregar no deck 1. Pode apertar. Isso. Mexe ali de novinho. Isso. Seleciona a outra. Já escolheu. Aí eu posso ir selecionando todas? Aqui a gente tá discotecando num formato de 2 decks, mas é possível a gente abrir 4 decks até 6 decks no Virtual DJ. Eu amei que ele já quer mixar 4, 6 músicas de uma vez só. É possível, pode vir, claro que pode. Colocava na fila, enfim. Uma fila. Legal. A gente Sou leigo. Leigo e muito legal. Mas se a gente abrisse aqui 4, poderia fazer essa espécie de fila. Bota fé? Entendi. Ernesto, vamos lá. Você no Fruit Loops, no outro programa, já viu onde era o play por conta de um formato, de uma... Como é o nome? Forma geométrica. Triângulo. Olha aí na controladora, onde você vê um triângulo, mete o dedo. Deu play. Eu já não durmo direito. A ansiedade não para, vem um aperto no peito. E domingos que não passam. Nostalgias de tempo sem dor. Parece até uma lombra, querendo sentir encharcada de amor. Fica minha sem pressa, sem destino nem chegada. Com um monte de vivência na mochila. Eu só larguei o Ernesto aqui e falei pra ele dar o play. O que tá acontecendo aqui por baixo? São produções sonoras feitas pelo Molotov. Tem beat que é meu, tem voz que é do Ernesto, tem texto que é da Diana, tem texto de Dini. E só larguei aqui porque eu queria que ele
que a gente, na verdade, fosse ouvindo a voz dele. Agora ele vai lançar, ele já tá lançando aqui. Soltou o meu feat com a Diana Salu, que estava aqui. Tá disponível em todas as plataformas digitais sibilantes. Mas aí, Ernesto, já viu aí que esse fader de arrastar é onde diminui o som de lá do vidro, ó. Legal, Ernesto. Quando corpos marcados pela serpente se encontram, transmutam palavras, tempo e matéria. E não há como prever Ernesto, o que vamos brincar com germinará, grave, o que será gestado agudo e parido. e médio. Somente uma certeza. Onde será que a gente Suas modula, línguas mixa serão danças esse grave, esse sibilantes. agudo e esse médio? Ó, meteu o dedo no fader da velocidade. Mostra aí, muda aí a velocidade. A batida por minuto. Ó, mais rápido. Você tá vendo aí na tela, ó, tá arrastando aqui essa lateral. Voltou. Agora ficando mais lento, mais lento. Agora, Ernesto, ó, grave, agudo e médio. Bem aqui, ó, nesses... Vai para um lado e vai para o outro. Quer colocar o último? Gente, esse conceito sonoro está sendo mais experimental, assim, que vai para os museus, fazer performance e tudo mais. Cacos que refaço. Transmuta eu recipiente, como combustível, a fúria e o descaso. Soma a alma, que no peito o fogo inflama, o gargalo, a garganta. Vômito de sangue se verte em chamas. Ao derramar metáforas, como formas de lascívia, de uma existência inoportuna, cálida, violenta e explícita, me refaço. Incompleta, perfeita, desfeita, destrutiva. Apenas uma parte do tempo que já não tem mais espaço. Ai, gente, eu fiquei aqui caladinha, travada, porque eu queria ouvir e queria que vocês ouvissem também esse texto. Carne Quebrada. Esse é seu, Ernesto, Carne Quebrada? Tu lembra? Acho que a narração é minha ou é tua ou é da Dini, não sei. O texto. O texto Acho ou que o da texto- Emily. Será? Emily tá aí? Não. Então talvez seja de Dini. Insubordine, babadeiro. Acho que uma coisa legal do Molotov era isso, era construir coletivamente e se misturar essa coisa contaminada, né? Eu acho que fica muito legal. Era bem isso, assim. Um é o vidro, outro é a gasolina, outro é a rolha e a gente tacava e explodia. Carne quebrada. E por falar em explodir, a gente precisa ir finalizando porque o nosso tempo explodiu, a conversa foi boa. E eu sinto que eu vou ter que fazer um intensivão depois com o Ernesto pra gente ir pra sonoridades mais pop. Quero ver você tocando Lady Gaga depois, pra ver se a Hollywood performando, tá bom? Aqui foi muito conceitual, mas foi gostoso, né, fãs? Eu amei. Foi gostoso pra mim. Amigo, que bom. Muito obrigada por ter topado. Pra mim tá sendo uma honra. Pra mim é uma honra ser sua amiga, aprender contigo. Te desejo muito sucesso, muita prosperidade trans pra onde você voar. Que eu sei que você vai voar por muitos lugares, amigo. Eu te amo muito. Obrigada por ser tão acolhedor e necessário pro mundo. Você é super poderoso. E por falar em super poderoso, em superpoderes, eu vou chamar, gente, aquelas poderosas que vocês amam. Vem cá, vem Iris Marvel e Larissa Hollywood. Hello, hello. Que delícia. Quer dizer que agora você tem uma nova profissão? Sim, eu vou largar a psicologia. Vou ficar aqui. Gostou? Se divertiu? Muito. Delicinha, né? Sério. Amiga, que bom. A gente tem que fazer essa oficina. Ó, fica a dica, vamos fazer. E a proposta é essa, se divertir, brincar mesmo, que a gente tem que brincar a idade que a gente tiver. Um beijo pros brincantes e encantades. Sim. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Sigam a gente no Instagram, Sim. se inscrevam aqui no canal,
Conceitinho, Ernesto _Nunes _PC, Lari Hollywood, Iris Marvel, podbi.podcast. Mais uma vez, muito obrigada, plateia, por estarem aqui com a gente. E você que tá aí em casa também nos assistindo. Compartilhem com seus fãs. E lembre-se que vocês são super poderosos. Afinal, pode, Bi. Claro que pode! Um beijinho, a gente pega o elevador da Conceitinho e se vê no próximo episódio.